Boa noite a todos. Eu sou a Auri Cavalcante, trabalho aqui na Gera como analista de QA, líder do time de QA e também facilito os times no desenvolvimento dos projetos. E o que eu venho trazer para vocês hoje é um pedacinho da leitura que eu acabei de fazer, um livro que eu fiquei um bom tempo assim, relutando para ler, mas esse mês eu resolvi ler e li ele muito rápido, assim, porque a leitura é muito gostosa, que é O Monge e o Executivo. E aí o que me chamou bastante atenção é que ele explica várias prerrogativas de como você ser um líder, quais são as características de um líder, quais são os comportamentos de um líder. E isso parece que é muito simples quando você lê ou quando é dito. Mas como que você faz realmente para essa liderança virar uma habilidade sua, virar algo inerente, algo natural seu? E aí no final do livro ele comenta sobre os 4 estágios necessários para adquirir habilidades. E é o que eu vou falar para vocês. Acho que todos aqui já leram esse livro. Algumas pessoas, né? Quem não leu, leia, que é muito bom. Então o estágio 1 é o inconsciente sem habilidade, ou seja, é aquele que você faz sem nenhum interesse, assim, e você não tem prática nenhuma. E ele cita no livro um exemplo bacana. Por exemplo, você nasce, sua mãe bota fraldas em você, e depois de um tempo, esse primeiro estágio é você faz cocô, faz xixi. Para você não importa, você somente sente a necessidade, você não tem nenhum interesse sobre aquela coisa natural que sai de dentro de você. Ou, esse foi o exemplo mais interessante que eu achei, assim, que é algo que você não aprendeu e nunca vai aprender, é teu organismo que libera, e você nenhuma prática, você não tem nenhuma, você está totalmente despreparado para se limpar, digamos assim. E aí o estágio 2 já é um estágio que você tem consciência, só que você não tem habilidade. E aí ele, usando o mesmo exemplo, é quando a sua mãe te mostra pela primeira vez o piniquinho. Ou seja, você começa a ter a consciência que você tem que fazer a sua necessidade ali no piniquinho. Só que, para quem tem filho aqui sabe o quão é trabalhoso ensinar um filho a fazer o piniquinho. É muito difícil, são meses assim para ele aprender. Ou seja, ele sabe que ele tem que fazer lá, mas às vezes ele chegou e não consegue tirar a roupa, ou seja, ele não tem habilidade ainda suficiente. Ou outros exemplos que ele usa é você, uma coisa que eu nunca joguei na vida, golfe, né? Eu até sei quais são as regras do golfe, mas eu não tenho habilidade nenhuma, então eu chego lá, dou uma tacada na bola e sei lá o que vai acontecer. Ou seja, eu tenho consciência do que é o jogo, porém eu não tenho nenhuma habilidade. Aí entra no estágio 3, que é o quê? É consciente e habilidoso. Então lá por volta dos seus 3 anos de idade, você já consegue, sentiu vontade, vai lá, corre no banheiro, abaixa as calças, faz sua necessidade, se limpa e sai. Ou seja, você já começa a ter habilidade e você tem a consciência. Ou, por exemplo, um adolescente começa a jogar vôlei, né? No início ele só tinha a consciência e nenhuma habilidade. Depois do tempo, ele treinando ali, ele começa a ter a consciência e com habilidade. Ou seja, você começa já a pegar o jeito, né? E o último estágio é o habilidoso inconsciente, que é o mais importante, falando em liderança principalmente, que um líder deve ter. Eu peço que vocês leiam o livro, eu não vou entrar na questão de quais são as habilidades necessárias, mas o que é isso? Você já não pensa mais para fazer. Então, eu vou citar um exemplo meu. Eu acredito que eu dirijo muito bem. Você estava falando de Campo Grande e se dirigir mal, né? E os meninos que já pegaram carona comigo aqui estão de prova. Mas é só quando chove, quando tá... Nem quando chove, eles já pegaram comigo também com chuva, eles sabem que eu acredito nisso, que eu dirijo bem. E para mim isso é uma... Então assim, quando eu comecei a dirigir, ou seja, quando eu entrei a primeira vez no carro, eu estava lá naquele primeiro estágio. Ou seja, eu não tinha consciência nenhuma, habilidade nenhuma. Aí você vai para outra escola, começa a ficar consciente, mas sem habilidade. Então você
faz o carro morrer, toda hora você fecha alguém no trânsito, é uma coisa horrível. A Yasmin vai passar por isso recentemente. E aí depois você entra naquele estágio em que você tem consciência e tem habilidade. Só que eu acredito que eu já estou nesse estágio, pelo menos dirigindo. Estou habilidosa e inconsciente. Então eu estou dirigindo, eu consigo totalmente assim, ter uma percepção de tudo ao meu redor e sem estar totalmente ligada, assim, eu preciso ter atenção e tal. Então, isso que a gente tem que buscar, essa habilidade inconsciente. Então, para um líder, existem várias prerrogativas, como eu disse, de como você se tornar um líder, né? Ninguém nasce líder, você adquire essas habilidades. Só que o que é importante? Que essas habilidades, elas se tornem realmente conscientes. Você passe a fazer elas de forma com que ninguém, que você não perceba o que você está fazendo. Eu vou citar um exemplo aqui do Glauber. Samuel fez alguma coisa aqui e o Glauber falou, obrigada, Samuel. Isso é uma atitude de líder, você ser complacente, assim, ser educado também, né? E ele fez isso muito natural, ou seja, ele já tem essa habilidade inconsciente de ser educado, de ser atencioso, entendeu? Então é algo, alguém até tirou sarro, acho que foi o Sandinho, falou, olha o cara zoando Samuel. Porque a gente está tão acostumado a não ter isso que a gente acha que às vezes que é até zoeira. Mas não, é uma habilidade inconsciente. Então, para quem aí está estudando para ser líder ou para liderar um time, ou de repente ganhou esse cargo agora e não sabe ainda o que fazer, eu recomendo o livro e recomendo que sempre tente fazer essas práticas para que elas cheguem a ser uma habilidade inconsciente. Valeu? É isso, gente. Obrigada.